som. 1, 2. Pode iniciar? Boa tarde a todos. Estamos, neste momento, iniciando a nossa audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2023. Eu quero, neste momento, agradecer a presença de todos, que estão aqui no plenário da Câmara, nos prestigiando esta audiência pública, E também agradecemos a todos que também estão ao vivo, através da transmissão da Prefeitura. Essa transmissão ao vivo aqui também desta audiência pública, que é importante para a demonstração das metas fiscais que foram auferidas ao longo do exercício de 2023 pelo nosso município. Em especial, quero agradecer a presença do vereador Fábio, que está presente aqui neste momento, e também a todos os demais servidores da Prefeitura e também munícipes aqui de Alto Taquari, que se fazem presentes nesta tarde aqui na Câmara Municipal. Também agradeço já de antemão à Câmara por ter nos cedido o espaço aqui do plenário e também de todos os seus equipamentos aqui para que acontecesse essa transmissão ao vivo da audiência pública de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Eu não me apresentei no início, mas meu nome é Bruno e faço parte da Secretaria de Finanças, atuando como contador da Prefeitura de Alto Taquari. E nesta oportunidade, agora eu vou passar a palavra para o senhor Valdir Antônio, que é contador também, faz parte da empresa VH Consultoria Contábil, que estará fazendo a apresentação dos números aqui para todos vocês nesta tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo aí nas redes sociais. Esse momento de audiência pública é um momento muito importante, onde a população pode participar e entender um pouco, de como funciona a administração pública. Essas audiências, a gente tem por base, lógico, demonstrar a transparência fiscal do município, mas também trazer os números para perto da população, a população entender de fato o que é essas arrecadações, como funciona, como está se comportando a arrecadação, as despesas do município. Então, isso é de suma importância. Então, a gente, quando vê pessoas deixando um pouco o seu trabalho, vindo, nos assistindo, é muito importante isso. E aqui eu estou para poder repassar essas informações para vocês, referente ao ano de 2023, e qualquer dúvida que tiverem, pode levantar a mão, parar a apresentação. Acho que fica um pouco dinâmico, não fica aquela questão maçante. Então, se todos concordarem, estou aqui para poder sanar e tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, os critérios que a gente fez de apuração são os mesmos critérios que as leis 4.320 nos ampara, o próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente tem como objetivo mostrar e fazer comparações. Então, todos os dados que eu for trazer para vocês aqui vai ser números e vai ter referência de anos anteriores, para poder facilitar o entendimento de vocês. Bom? Vamos entrar nas receitas públicas, No ano de 2023, a gente teve uma arrecadação total de 104,8 milhões no exercício de 2023. E a gente tem um gráfico comparando aí, o último quadrimestre foi os meses que a gente mais arrecadou, tá? Então, chegando aí em outubro com a arrecadação de 13,9, a maior arrecadação mensal durante o exercício. Então, essa arrecadação foi uma arrecadação importante, expressiva. Porém, a gente vai ver mais para frente algumas dificuldades impostas até mesmo nessa arrecadação. A gente teve um crescimento de 10,21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, a gente arrecadou 10,21% maior nominalmente. O que é isso? É quando a gente pega o número simplesmente lá, arrecadou 100 milhões menos o que foi arrecadado de 90 e poucos milhões no ano de 2022. Então, comparando um número com o outro. Quando a gente retira essa inflação,
ou seja, que a perca, né, de compra que a gente tem, aquele poder aquisitivo nosso dá uma diminuída, ou seja, a inflação come esse pedaço, a gente teve um crescimento de 5,5%. Então, isso demonstra também um dado importante, onde o município cresceu acima da inflação, e isso não é comum, não foi comum no ano de 2023, na maioria das cidades brasileiras. As receitas tributárias, né, são os impostos municipais de arrecadação municipal. A gente tem IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda. Esse sim, a gente teve um crescimento grande, expressivo, de 45,29%, comparado com o mesmo período do ano anterior. O ISS é a maior arrecadação municipal, tá? O ISS tem aí 8,4 milhões arrecadados em 2023, comparado com o mesmo período. Do ano anterior, a gente arrecadou 6 milhões, ou seja, 2,4 milhões a mais do que o ano anterior. Então, isso é também muito importante, um crescimento expressivo, assim. Logicamente, é movido por algumas obras no município, questão da terceirização da via, da MT-100, né? Então, isso também influenciou várias obras dentro dessa via, também influenciou, porque existem serviços lá dentro, e isso refletiu para a gente em arrecadação. Bom, as receitas de transferências constitucionais, né, essas receitas são a principal arrecadação municipal, ou seja, de todo o que arrecada, essas sem dúvida são as principais, que é o FPM e o ICMS e o ITR. Para vocês terem uma ideia, o FPM ele basicamente arrecadou 300 mil a mais do que do exercício anterior. Então, assim, é uma perca, porque com o mesmo recurso a gente não compra mais aqueles mesmos produtos, a gente não consegue mais pagar o funcionário com aquele mesmo recurso. Então, quando a gente não tem um crescimento da receita, principalmente dessa receita, que é as maiores, aí a gente vê a dificuldade. E principalmente agora, no caso do ICMS. Então, quando a gente olha aí o ICMS desde 2021, vem caindo, né? A gente arrecadou quase 38 milhões em 2021, caiu para 34 em 2022 e uma queda maior ainda para 2023, que a gente arrecadou 28,9 milhões. Pessoal, a gente está falando aí de 5 milhões a menos, é muito recurso, é muita coisa, e de um dinheiro que ele poderia ser gasto na saúde. 15% desses 5 milhões obrigatoriamente deveria ser gasto na saúde, 25% na educação. Então, a gente vê o quanto isso pode prejudicar em ações voltadas à população. Então, a dificuldade que a administração teve em poder gerir toda essa perca, né, em relação a recursos totalmente desvinculados, ou seja, aqueles recursos que, teoricamente, eles podem ser gastos da forma que julgar necessário a administração, então isso, sim, prejudica demais as ações, tá? Por mais que lá atrás eu mostrei para vocês que, no total, no geral, a gente houve um crescimento, mas na principal arrecadação municipal, a gente teve uma perca de quase 5 milhões. Então, se não fosse as outras ações da prefeita em buscar angariar recursos no governo estadual e federal, com certeza o prejuízo nosso seria muito maior. Tá bom? A gente teve uma queda, né, nessa arrecadação de 9,1% em comparado ao mesmo período do ano anterior. As receitas corrente líquida, né, ou seja, todas as receitas que entram para poder custeio, para poder a gente movimentar a máquina pública, né, a gente teve um crescimento de 6,73%, acima da inflação 2,17%. Também é um número importante. Como eu disse, isso com essa arrecadação que a gente conseguiu suprir a perca em relação ao ICMS, né, e não ter arrecadado tanto no FPM, então com essa arrecadação. Aí eu demonstrei para vocês aí de forma quadrimestral como que funciona essa arrecadação, né, sendo que o último quadrimestre é a maior arrecadação. Dos últimos anos, podem ver aí que o último quadrimestre sempre tem sido os maiores meses de arrecadação do ano. Em relação a receitas por gestão, a gente só citou para vocês entenderem, o executivo detém o maior poder de arrecadação, né, do total de 104,8 milhões, 82,65% foi o executivo que arrecadou, o Fundeb em seguida com 11,51% e a saúde com 4,93%. Assim está discriminado como funciona a arrecadação municipal.
As transferências por categoria se deem por questões tributárias, que é aquelas do município, que arrecadou no total 15,5 milhões, e as transferências correntes, dentre elas aquelas que eu citei, ICMS e FPM, mas também as transferências fundo a fundo da saúde, educação, assistência, tá? Os convênios, emendas positivas, então todas elas dentro dessas transferências correntes, totalizando os mesmos 104,8 milhões. A execução total nossa ficou a receita orçada de 90 milhões, tá? A nossa receita realizada de 104,8. A nossa meta mensal de arrecadação era de 7,5 milhões. Conseguimos arrecadar 1,2 milhões mês a mais, né? Ou seja, então a gente teve um excesso de arrecadação aí de 1,2 milhões mês a mais. Isso também é um dado importante que conseguiu suprir a necessidade das outras quedas de arrecadações em outros aspectos. Algum questionamento em relação às receitas? Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal? Sim? Olá. A receita prevista era 90 milhões, a receita realizada foi 104,8 milhões. Tivemos uma execução de 116,44. Esse 16,44 equivale a esse 1,2 milhões. Isso, que é 1,2 milhões mês, né? Então, se for multiplicar isso por 12, sim. isso, Entendi. é mensal. Tá. Mensal. Nossa meta, tá. Obrigado. A nossa meta mensal seria 7,5, ou seja, a gente teria uma expectativa de arrecadar mensalmente 7,5, e a gente conseguiu arrecadar 8,7 milhões mês, né? Então, seria 1,2 mês a mais que a gente teria de arrecadação, um excesso de arrecadação. Então, um superávit maior, tranquilo? Certo. É porque quando a gente pensa em 16 para 1,2 não dá, mas se há mês, então justifica-se. Obrigado. Nada. Mais alguém? Uma dúvida? Então, passamos para as despesas, né? Então, quando a gente fala em uma despesa de 5%, né, acima da inflação, isso gera dificuldade. E as dificuldades são inúmeras, né? Ou seja, a gente tentar reduzir a despesa. Porque se a gente for continuar crescendo a despesa da mesmo patamar, a gente não vai conseguir fechar ao final do exercício e teremos problemas, né, na prestação de conta junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente tem aí uma despesa total de 103,9 milhões no exercício. Tá? Comparado ao mesmo período do ano anterior, a gente teve uma despesa de 5,5 a mais e acima da inflação apenas 0,56. Ou seja, as mesmas despesas que foram no ano anterior, teve somente a inflação corrigindo essas despesas. Então, isso demonstrou que a nossa perca de arrecadação no ICMS ocasionou que a administração teve que forçar mais em relação ao planejamento e executar menos despesas que eram previstas, né? Conforme a arrecadação fosse caminhando, consequentemente essas despesas elas seriam maiores, né? Mas, infelizmente, a gente não teve uma arrecadação do tamanho que a gente esperava do ICMS e do FPM, e isso resultou nesse impacto na despesa. Tá? Eu trouxe algumas despesas para poder identificarem, né? Dentre elas, a maior a despesa que a gente tem, que é a despesa com pessoal, né? Com folha. Então, esses vencimentos com folha, a gente teve um total de 36,8 em 2023, comparado com o mesmo período anterior, a gente aumentou 4,5% apenas. Ou seja, isso abaixo da média do estado de Mato Grosso. A gente tem municípios que têm uma despesa com pessoal subindo aí até 12%, 14% na média. Então, isso demonstrou essa situação que eu disse. Ou seja, nossa queda de arrecadação na principal arrecadação municipal, a gente teve que frear várias ações, inclusive aumento de folha, né, é um desses quesitos. Despesas previdenciárias vêm caindo ao longo dos anos, a gente está passando por um processo interno de restituições de valores pagos lá há alguns anos maior, então isso resultou nessa queda.
Em 2023, a gente tem 2,9 milhões pagos, tá? É uma redução de 28,2%. Mas essa situação é uma situação que está ainda em processo administrativo, então pode ainda, no ano de 2024, pode ter e pode não ter. Então vai depender muito da questão da Receita Federal. Lembrando que nessa questão parte patronal, existe hoje no município, está em vigor no Brasil, na verdade, uma desoneração da folha, ou seja, a gente saiu de 20% para poder pagar 8% da parte patronal dos servidores. Então isso também é uma questão importante, uma conquista, né, lá no Congresso. Foi muito importante para os municípios menores, abaixo de 156 mil habitantes. Então o Brasil hoje, os pequenos municípios estão se valorizando dessa lei. Os investimentos, por mais da dificuldade e tudo, mas como eu disse, a administração se voltou a buscar recursos fora para poder ter investimento, porque senão a gente não conseguiria, né, ter investimentos na cidade. E com isso a gente teve um crescimento de 24,85% de investimento no município. Esses investimentos é o quê? Obras, aquisição de veículos, equipamentos, mobiliários, né, eletrônicos. Então tudo isso é investimento que o município tem. E a gente teve esse investimento de 17,1 milhões, só que o nosso principal é convênios, né? Quando a gente pode ver aí, 13,9 foi de convênios, foi de recursos angariados pela prefeitura, pela Câmara Municipal, né? Que às vezes também busca junto aos deputados estaduais e federais. A execução da despesa ficou em 115,44% do total orçado, né? Ficando 103,9 empenhado, 103,5 liquidados e 102,5 pagos. Então, esses números refletem, de fato, aquilo que está hoje, um pequeno resto a pagar somente. A gente conseguiu findar o ano de 2023 com bastante tranquilidade. Logicamente, a tranquilidade não se reflete, às vezes, em ações, porque a gente precisa cortar gastos para poder cumprir as metas fiscais, cumprir a questão da legislação, que não permite a gente gastar mais do que a gente arrecada. Então, isso também é um dado importante. Sobre despesa, tranquilo? Alguma pergunta? Em 2021, os recursos próprios eram equivalentes aos convênios. 22, bem menos, e 23 melhorou um pouco. 0,5, né? É 0,922. Foi 900 mil, né? É que assim, são arredondamento, então às vezes fica dá uma diferencinha, mas em 2022 foi 12,4 de convênios e 0,9 de recurso próprio. Mas isso não significa que o município parou de ter recursos próprios. Por exemplo, de repente nós tínhamos 3,6 milhões em 2021, diminuiu para 900 mil e aumentou para 1 milhão e 400, por exemplo, agora em 23. Diminuiu a arrecadação do município? Foi isso? Se fez uma diminuição, você fala? Não, assim, pode acontecer em relação a... porque existem convênios ainda vigentes. Isso aqui é simplesmente aquilo que a gente já tem liquidado, né? Então, ou seja, tem convênios que a gente tem arrecadação, está em conta, porém ainda não foi executado. Então, aí tem que aguardar ainda o processo de execução desses convênios, em relação a essas emendas. Então, esses dados aqui foi o que o município, de fato, já adquiriu, né, de obras e tudo, né? Aí, aqui eu trouxe os principais, mas temos operação de crédito, que teve também em 2022. Eu não trouxe esses dados aqui, mas está computando esse 17,1, não somente esses dois que eu mostrei aqui, mas tem mais recurso específico, Fundeb, na saúde, na assistência também teve. Então, mas são e vai juntando alguns outros tipos de recursos para poder somar esse 17,1. Eu não sei se foi bem essa a pergunta.
de recurso próprio. Isso. Contrapartida, né? A contrapartida, sim, vem, às vezes, porque muitos convênios, não são todos os convênios que requer contrapartida, né? Então, tem alguns convênios aí que é 100% já, e às vezes até sobra recurso, né, que vem para poder fazer aquisição, e depois que é feito o processo licitatório, essas despesas acabam diminuindo um pouco, por concorrência e tudo, às vezes o recurso que vem custeia 100% e ainda sobra para devolver ainda para o Estado ou para a União, dependendo do caso do convênio. Então, acontece muito essas situações também. Bom? Mais alguém? Então, vamos passar para o resultado. Nosso resultado orçamentário, né, como eu disse, no total, no global, receita 104,8, nossa despesa de 103,9, ficaria um resultado positivo aí de 0,9. Tá? Então, isso é um resultado bom, importante. Né? Os dados... A análise do Tribunal de Contas do Estado não é feita no global, tá? Ela é feita fonte a fonte, mas para ficar fácil o entendimento de como que o tribunal analisa, é dessa forma. Ele pega toda a receita, a despesa, se a despesa for menor do que a receita, estamos ok, está positivo. Tranquilo? A disponibilidade financeira, da mesma forma, tá? O tribunal pega por fonte de recurso, mas para vocês entenderem como funciona, ele pega aquilo que tem em caixa, menos as despesas que eu deixei, né, a pagar, ou seja, processado, não processado. Então, essas despesas vão diminuindo do meu caixa e no final fica positivo. Se tiver positivo, está ok, o tribunal vai validar as contas da prefeita. Se não, vai diligenciar e a gente vai verificar, averiguar o que pode ter acontecido. No caso aqui, a gente tem uma disponibilidade total de 7 milhões positivo. Tá? Isso pegando no total das fontes. Na grande maioria aqui, pessoal, desses 9 milhões e 400 aqui, é recurso de convênio, recurso específico, recursos que já têm vinculação, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? E por último, pessoal, os limites da LRF, né? Esses limites que são estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para que o município cumpra. Então, quando a gente fala lá que o recurso é livre, né? Ou seja, o FPM, o ICMS, o IPTU, o ITBI, que é arrecadado do município, fala assim, esses recursos são livres. Livres, porém, existem vinculações, e essas vinculações são estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, a gente tem quais são os limites? Primeiramente, educação, né? Então, todos esses recursos que eu falei para vocês, somam ele, e 25% eles têm que estar aplicados em educação. Ou seja, o nosso mínimo em educação é 25%. Findou em 2023, aplicando 28,12%. Então, também é um dado muito importante, 3,12% acima do mínimo. Então, isso demonstra o tanto que a administração está focada em educação. Um dos outros quesitos é a aplicação do recurso do Fundeb, ou seja, tudo que o Fundeb arrecada, ele tem que gastar no mínimo 70% com os profissionais de educação. Tá? Na antiga lei do Fundeb, era somente com profissionais em sala de aula. Na nova lei, já não é somente com profissionais em sala de aula, são ligados à educação. Né? Então, a gente tem no mínimo 70%, a gente aplicou 93,57%. Ou seja, quase 100% desse recurso está sendo aplicado nesse contexto. Saúde, a gente tem um mínimo constitucional de 15% e estamos aplicando 27,64%. Então, isso também é um número muito acima da média em saúde, um dado importante, mostra o comprometimento que a administração está tendo em saúde. A gente sabe, saúde, a gente pode colocar aqui 50% que a gente estaria falando de problemas, pessoal, mas a gente tem que levar em consideração o quanto de recurso tem para a gente e o quanto está sendo aplicado disso. Então, isso mostra o quanto a administração leva a sério em relação à saúde do município de Alto Taquari. E, por último, o gasto com pessoal. De todos os recursos, ou seja, daquela receita corrente líquida que eu passei para vocês lá atrás,
54% é o limite máximo permitido pela LRF para a gente gastar com pessoal. Então, quando eu falo pessoal, eu falo despesa com folha, despesa com parte patronal, ou seja, o pagamento do INSS, né? Então, essas são somadas, não pode superar 54% da receita corrente líquida. Aqui eu trouxe o dado de 51,3, que é o limite prudencial. Por quê? Porque acima desse limite prudencial a gente já tem vedações, ou seja, o município ele não pode dar aumento real de folha, o município não pode fazer concurso público, não pode convocar concurso público. Então, já existem várias vedações. E o município está aplicando 45,63% dos recursos com folha. Então, isso é um dado importante que a administração traz, um dado de comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, para não estar nem próximo ao limite prudencial, porque isso acaba tendo algumas vedações. Então, o mais importante é ficar sempre abaixo do limite de alerta, que é 48%. A gente sempre tem falado isso com a dona Marilda, com toda a equipe dela, e isso tem sempre sido bem acatado em relação a isso, essa preocupação com esses limites que eu acabei de passar para vocês. Tranquilo? Alguma dúvida? Esses números, pessoal, eu e toda a equipe da contabilidade tentou trazer da melhor forma possível, ou seja, mais transparente, os números mais sintéticos, para facilitar. Porque se a gente fosse trazer como se fosse uma análise do tribunal aqui, a gente falaria aqui por horas, horas e horas, e a gente sairia daqui sem entender muita coisa, né? São muitos números, são muitos relatórios para poder fazer uma análise técnica, então a gente tentou simplificar para vocês, para ficar fácil o entendimento, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, não estiver querendo falar aqui, quiser nos procurar lá na contabilidade, a gente está à disposição, toda a equipe lá, o Bruno, o Ignaldo, faz um trabalho ímpar, né? Toda a equipe, na verdade, de contabilidade lá. Quero parabenizar toda a equipe, a gente trabalhou já uns 4 anos junto, quase 4 anos, a gente está aí junto, então a gente vê a determinação, o comprometimento de toda a equipe. E também parabenizar toda a equipe da prefeita, Secretaria de Finanças, onde tem sempre escutado a gente em relação aos pagamentos, em relação de como deve proceder em relação a todas as questões financeiras e econômicas. E também parabenizar a prefeita por as escolhas que têm sido feitas em relação à questão técnica e questão financeira e econômica. Então, assim, parabenizar toda a equipe. E se não tiver nenhuma situação, agora me coloco à disposição de todos que estão aqui e aqueles que estão nas redes sociais. Tranquilo? Pessoal, então, assim, se não tiver mais nenhuma situação, a gente passa aqui a palavra para o Bruno agora para fazer o encerramento. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham boa tarde. Então, pessoal, nós tivemos aqui então a apresentação desses números, né, importantes aqui para o nosso município, demonstrando a solidez, né, que o nosso município passa enquanto ao atingimento das suas metas fiscais referente aqui ao terceiro quadrimestre de 2023, pegando todo o acumulado aqui do exercício de 2023, né, de janeiro a dezembro de 2023, encerrando assim o exercício de uma forma boa, vamos dizer assim, né? E se alguém ainda tem alguma pergunta, algum questionamento, né, nós estamos à disposição aqui para saná-los, né, seja presencialmente ou seja pelo Facebook, ou também nós temos o nosso e-mail da contabilidade que está sempre à disposição, né, que é contabilidade@altotaquari.mt.gov.br. Vou repetir. contabilidade@altotaquari.mt.gov.br. Então, nós estamos sempre à disposição lá da municipalidade, de todos, né, também dos vereadores, né, todo mundo está à disposição para que possa nos perguntar sobre as questões aqui que foram apresentadas nesta audiência de hoje. E também quero agradecer, eu não falei no início, né,
Eu faço parte da equipe lá da contabilidade da prefeitura, mas também tem o Eguinaldo, que é o nosso superintendente de fazenda, que também faz parte da equipe. E aqui também presente se faz a controladora interna, Josiele, também, que nos auxiliou aqui na ata aqui da audiência pública. E agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui nesta tarde, né, nos ouvindo. E também o João Paulo, que está lá na técnica de som, também nos auxiliando quanto a essa transmissão, né? Sem ele não teríamos como fazer aqui essa transmissão ao vivo para vocês. Então, se nós não... e também tem a presença ali também do secretário Barriga, né? Secretário de Esportes aqui do município também, que faz presente aqui na audiência. Então, agradeço a oportunidade e também agradeço a presença de vocês aqui nesta tarde e declaro encerrada, então, a nossa audiência pública de metas. Boa tarde.